Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rosilene Tomás, sou professora de matemática e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da função do primeiro grau. Nós vimos o que era a função, o gráfico da função, agora nós vamos especificar a função do primeiro grau. A função do primeiro grau ela pode ser uma função afim ou uma função linear. Vamos ver a diferença dessas funções. Primeiro, função é uma relação entre dois conjuntos. Nós vimos x, que se localiza no eixo das abscissas, e y no eixo das ordenadas. Abscissa horizontal, ordenada vertical. Recebe o nome de função do primeiro grau toda função definida por f de x ou y, que é igual a x mais b, sendo a diferente de zero. A minha função do primeiro grau, se o a for igual a zero, ela deixa de ser do primeiro e passa a ser uma função constante. Nós vamos ver ainda nesta aula, certo? Só que nós vamos ver alguns exemplos. Antes, por que é do primeiro grau? Porque a variável que está, o número que está em cima da variável, ele não aparece, o expoente é 1. Se fosse do segundo grau, seria o número 2 elevado ali. Mas como não tem do primeiro grau, é porque o expoente é 1, ok? Então vamos ver alguns exemplos. Primeiro, a função afim. Por que função afim? Porque ela vai ter aqui dois coeficientes, o a e o b, certo? Neste caso aqui, nós temos, só voltando, pessoal, o a, coeficiente a, e o meu coeficiente b. Então, a função ela é afim porque ela tem esses dois coeficientes, o a e o b. A função do primeiro grau é uma reta. Neste caso, nós vamos ver que essa reta é uma reta que a inclinação dela vai para a direita ou pode ser com a inclinação para a esquerda. Neste caso, como eu tenho aqui 5x mais 10, o meu a é positivo, a inclinação está voltada para a direita. Essa é a equação geral. Y é igual a x mais b. Eu poderia encontrar aqui, vou trocar, y é igual a 5x mais 1. Então, o meu coeficiente a é 5, o meu coeficiente b é 1. E nós vamos verificar que nós vamos encontrar este ponto aqui e este ponto, certo? Aqui vai ser o zero da função e aqui vai ser o ponto de intersecção, já. A outra função, ela recebe o nome de linear. Observe que afim, eu tinha o coeficiente a e o coeficiente b. Na função linear, eu só tenho o coeficiente a. Eu não tenho o b. O meu b é zero. Então, aqui eu tenho o a é zero. Desculpa, gente. O a é menos 5, né? Eu vou ter aqui, ó, f de x igual a menos 5x. Ô, canetinha, vamos lá. F de x é igual a menos 5x. Então, aqui eu só tenho o meu coeficiente a. E como eu tenho só o coeficiente a, o que vai acontecer? O meu gráfico, ele passa pela origem. AX, não tem o b, somente o coeficiente a, certo? Lembrando que pode ser inclinação para a direita ou para a esquerda. Depois nós vamos ver com detalhe. E quando o a é zero? Quando o a é zero, eu tenho uma função constante. Significa o quê?
que o f de x é igual a b. O gráfico dessa função, ele não altera, porque eu vou definir o meu y aqui, que é meu termo b, e qualquer valor de x, eu tenho meu teto máximo aqui, ó, que é a paralela ao eixo x, y e x. Então, o gráfico é constante. Então, nós vimos uma função onde eu tenho coeficiente a e b, é uma função afim, que é a polinomial do primeiro grau. E quando eu tenho somente o termo a função é a função linear. E quando eu não tenho o termo a, ou seja, ela não é uma função crescente ou decrescente, ela é uma função constante. Constante positiva ou uma constante negativa, ok? Muito bem. O gráfico, nós podemos encontrar o valor que zera a minha função. Lembra que aquele ponto onde toca a raiz? Prestem bastante atenção. A minha função f de x é igual a x mais b. O que é o zero da função? O zero da função é quando eu igualo a minha função a zero. Então, preste bastante atenção. Igualei a zero. Esse mais vai passar menos b. O que está multiplicando vai passar dividindo. Então, o zero da função é menos b sobre a. Se eu tenho aqui este exemplo, 2x menos 1, eu quero encontrar o zero da função. F de x, vamos lá, 2x menos 1, certo? Então, preste bastante atenção. O que é zero da função? Eu vou pegar a minha função e vou igualar a zero. 2x vai ser menos 1, vai passar mais 1. X vai ser igual a 1, está multiplicando, vou dividir por 2. Então, passa a ser o quê? 1/2. O que é 1/2? É o ponto onde nós vamos anular a nossa função. A função passa a ser igual a zero. Então, nós temos esse exemplo. Então, qual que é o zero da função? Se eu peguei a minha função 2x menos 1 igual a zero, igualando a função a zero, x passou a ser igual a 1/2. Muito bem. Se eu tenho essa função 2x menos 1, então, qual é o ponto que vai anular, que vai interceptar o eixo x no meio? Então, observe aqui. Se eu colocar x1, 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Mas se eu colocar 1/2, o que nós vimos? Que é o zero da função. Então, o zero da função significa o quê? O ponto onde a reta vai interceptar o eixo x. Neste ponto aqui, significa que a minha função vai ser igual a zero, ok? Muito bem. Será que uma função afim apresenta sempre um zero ou existe alguma função que não apresenta? Existe, né, gente? Nós vimos que é a nossa função constante, onde p vai ser igual a zero. Então, não tem ponto onde vai anular a função. A minha função, nós vamos ver a classificação. Ela pode ser crescente ou decrescente. Então, fiquem atentos. A função é crescente quando o a é positivo. A função é decrescente quando o a é negativo, certo? E nós vamos ver o estudo do sinal. Então, vamos voltar aqui. Na função crescente. Prestem bastante atenção. Nós temos aqui essa função que foi dada. F de x, vamos lá. F de x é igual a 3x menos 2. Vamos pegar aqui. E depois nós vamos pegar outra função. F de x é igual a menos x mais 4. Neste caso aqui,
Quem é o termo A? O coeficiente A é o que acompanha x, 3. O coeficiente B é o termo independente, ele não está ligado a uma variável. Eu vou construir o gráfico dessa função. Como? Preste bastante atenção. O B sempre vai cortar o eixo y. Vou encontrar o zero da função. 3x menos 2 igual a 0. 3x igual a 2. Está multiplicando, passo dividindo. 2/3. Então, o meu gráfico, ele vai ficar de que forma? Ó, presta bastante atenção. Eu tenho o eixo y, das ordenadas, e aqui o meu eixo x. Eu já tenho x 2/3, vai anular. Então, eu vou colocar 2 dividido por 3, 0, 6. Mais ou menos aqui. 2/3. E o outro, ele vai ser menos 2. Então, aqui, o B é o ponto onde intercepta o eixo y, e o 2/3 é o zero da função. Com isso, para traçar uma reta, basta apenas o quê? 2 pontos. Então, eu vou ter aqui, ó, certo? Então, eu tenho a minha função crescente, ó, à direita positivo, à esquerda negativo. No outro, nós temos o termo A, como não tem é menos x, o A é menos 1. E o meu B é 4. Então, eu já tenho o meu eixo y aqui. Vou igualar minha função a zero e vou achar o zero da função. X igual a menos 4, multiplico por menos 1, menos com menos mais, x igual a 4. Então, nós vamos construir o gráfico. Lembrando o quê? Eixo y, ordenada, eixo x, abscissa. Então, nós temos 4 e 4. 4 aqui no zero da função, 4 aqui no ponto de intersecção, que é meu termo B. E nós vamos unir esses dois pontos. Para traçar uma reta, basta apenas 2 pontos, certo? Então, o que que nós temos? Positivo e aqui minha função negativa. Gente, só uma observação, voltando aqui, ó, eu fiz errado, o menos 2, ele está abaixo, né? Olha o erro comum aqui, ó. Não errei de propósito não, pessoal, eu errei mesmo. Vamos voltar aqui nessa função. Porque a função, uma é crescente e outra decrescente. As duas ficaram iguais. Então, nós vamos ter o eixo x, que é o zero da função. Nós colocamos aqui, ó, 2/3. E o b é menos 2. Ele está aqui, ó, menos 2. Então, eu tenho esses dois pontos e nós vamos traçar, unir esses dois pontos. Zero da função, ponto de intersecção. Agora sim, eu tenho a minha função, o eixo x, ó, ela está positiva à direita, tá vendo a tendência para a direita, negativa à esquerda. A decrescente, a função é contrária. Função crescente, o A é positivo. Função decrescente, o A é negativo. Ok? Muito bem. Então, nós temos aí a função crescente e a função decrescente. Muito bem. Só que tem uma parte do nosso estudo que nós vamos estudar e nós vamos ver o estudo do sinal. O que é o estudo do sinal? É justamente essa parte positiva e essa parte negativa da função. Então, quando a função é uma função crescente, observe, a parte positiva da inclinação vai voltada para a direita e a negativa para a esquerda. E eu vou analisar os 3 pontos da função, onde ela é igual a zero, onde ela vai ser maior que zero e aonde ela vai ser menor que zero.
preste bastante atenção que sempre em relação a quem? Que ponto é esse? X é igual a menos B sobre A. Esse ponto é o 0. Espera aí só um pouquinho. 0 da função, certo? 0 da função. Quando a função for decrescente, o que vai acontecer? Nós temos positivo à esquerda, negativo à direita. Nós vamos analisar as 3 situações da função. Para f de x igual a 0, maior que 0 e menor que 0. Sempre em relação ao 0 da função, ok? Então, preste bastante atenção. Vamos pegar aqui uma função. F de x é igual a menos 2x menos 2. Nós vimos o quê? O termo a da função, ele é negativo. Então, ele é menor que 0. O que nós temos que fazer? Nós vamos encontrar essa raiz. Igualando aqui, ó, menos 2x igual, o menos passa mais. Multiplico por menos 1. 2x mais com menos vai dar menos 2. Está multiplicando, passo dividindo. Então, x vai ser igual a quanto? Menos 1. Então, nós vamos ter na reta x abscissa, nós vamos ter o quê? O meu ponto, menos 1. Aqui, eu já coloquei a inclinação da reta para esquerda. A função positiva e aqui a função negativa. Então, como que nós vamos fazer o estudo do sinal? É simples. Quando que a minha função vai ser igual a 0, maior que 0 e menor que 0. É só olharmos para o gráfico. Então, preste bastante atenção. Igual a 0 é o 0 da função aqui, ó, o menos 1. Então, x igual a menos 1. Maior que 0, aonde que ela é positiva? Ela é positiva à minha esquerda. À esquerda são os menores que menos 1. Para f de x menor que 0, aonde que a minha função ela é negativa? Ela, tá vendo a função aqui, ó, descendo, o declínio está à direita. Então, para x maior que menos 1. Um macete, uma regra. Toda vez que a função for decrescente, se y aumenta, x vai diminuir. Se y diminui, o x vai aumentar. Elas são inversamente proporcional. Ok, pessoal? Tranquilo? Procure exercitar, olhem direitinho, crescimento e decrescimento, tipo da função, se ela é afim, linear ou constante. E por último, vocês podem terminar com o estudo do sinal. E para acessar a plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal do YouTube e acesse nossas redes sociais SMED-GV. Tchau, pessoal. Até a próxima.